Escutar a voz da nossa alma é nos conectarmos com quem nós somos. Oi, eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e este é o primeiro episódio da 10ª temporada do Pode Valorizar. Junto comigo, novamente, a cantora e pesquisadora Josane Pimenta e o musicista Carlos Nascimento. Estou lembrando da voz da minha mãe, aqui, no meu sistema nervoso, e a imagem da Celine Dion, só que em português, tá? Porque minha mãe não sabia falar francês. Se o azul do céu escurecer, se a alegria na terra fenecer, não importa, querido, viverei do nosso amor. Se tu és o sol dos dias meus, se meus beijos sempre foram teus, não importa, querido, o amargor e as dores desta vida. Um punhado de estrelas no infinito irei buscar e aos teus pés esparramar. Não importa os amigos, risos, crenças e castigos, quero apenas te adorar. Quando enfim a vida terminar e do pranto nada mais restar, no milagre supremo, Deus fará no céu te encontrar. Dá pra cantar depois de uma voz dessa? Dá, toma aí, Josane. Eu tava procurando uma canção aqui, então achei. Tem uma canção que é muito querida por mim, um Tom Jobim. Canta, canta, sente a beleza. Canta, canta, esquece a tristeza. Tanta, tanta, tanta tristeza. Canta. Canta, quem canta o mal espanta, vai sempre cantando mais, mais. Canta pra não chorar. O Pode Valorizar desta temporada está conectado com a voz da arte, que é a voz da alma. Então, a gente espera ser aqui instrumento para ajudar você a encontrar sua própria voz, e que as nossas palavras e que as vozes desses cantores maravilhosos e cheios de luz invadam a sua vida e o seu coração. Agora eles vão se apresentar. Na verdade, a gente já esteve juntos na internet, mas agora em alto estilo, num momento raríssimo, no presencial, Carlos Nascimento e Josane Pimenta. Agora eles falam por si. Jo. Bom, eu sou cantora, musicista, mãe de 2 filhos lindos, mulher, pesquisadora, amante da música brasileira, amante do português, e é muito bom estar aqui com vocês dois, que são pessoas muito especiais para mim. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, essa coisa especial que nos une. Carlos, quem é você? Eu
caçador de mim. Maravilhoso. Pronto, já resumi, gente. Também sou um buscador, um pesquisador. Já tive meus passos lá na academia. Essa moça foi a doutora que avaliou minha dissertação de mestrado na época. Lembra, Josane? Uau! Foi. Sabe o que ela fez? Em plena defesa minha, ela levantou e falou: esse cara me ajudou quando eu terminei meu doutorado. Foi. Eu saí das músicas de Camargo Camargo Guarnieri para fazer Into the Woods e ele me ajudou a entender as pregas vocais. Eu falei, nossa, eu acho que eu ganhei esse mestrado agora, né? Com uma doutora falando isso, né? Uma doutora desse calão, que ela estava cantando Guarnieri, que é um peso na música erudita brasileira, e foi para Into the Woods, que é teatro musical, nada a ver. Então, esse foi um grande presente aquele dia. Eu tô agradecendo aqui em público, Josane Pimenta, né? Foi um presente você na minha vida, né? Porque eram umas questões não muito de estilo, mas de técnica, né? E aí eu falei assim, Carlos, você precisa me ajudar. E aquele momento foi muito importante, porque foi uma coisinha que ele falou e aí você me deu a liberdade para seguir em frente e fazer a bruxa, né? Então, olha que incrível como a voz conecta, como a voz transmite as nossas emoções e como a voz atinge o nível mais sublime que é a arte. Então, a Josane agora vai explicar pra gente como é que nós três decidimos estar aqui e também o que a gente vai discutir neste podcast. Então, vejam só, Vejam só. Ele é sempre assim. Eu estou morando nos Estados Unidos há 6 anos e toda vinda minha para cá é sempre uma escolha do que fazer. Claro que eu gostaria de encontrar muita gente, mas não dá tempo. E vocês, a Cláudia mora Em São aqui Paulo. em São Paulo, mas também No Guarujá. no Guarujá. Amo o mar. Carlos, você também tem São Paulo muito na sua agenda. E Baixada. E a Baixada. Então, quando eu falei para vocês que eu estava vindo para cá, já surgiu essa ideia né, de nós estarmos juntos. E estar junto hoje em dia é uma escolha que se faz. Então, nós três escolhemos brindar esse encontro, porque vocês dois nunca tinham se encontrado pessoalmente. É verdade. Né? E eu sabia que essa conexão dos dois ia dar muito certo, porque tem muita coisa a ver. E nós três decidimos nos encontrar numa peça de teatro chamada Alma Imoral. Então, Da Clarice Nisquier. exato. Então, no domingo estávamos nós e a gente precisa celebrar estes momentos que são momentos raros, né? E que são momentos de escolha. Então, nós escolhemos este momento aqui, enfim, para a gente curtir essa amizade, para a gente curtir essas discussões que a gente vai ter, mas também de levar muitas coisas para quem está ouvindo a gente, porque eu acho que tem muitas coisas que vocês vão usar na vida de vocês. Então, esse também é o objetivo desse papo aqui. Não é só um papo para a gente, mas é um papo também para vocês que vão ver, vão ouvir a gente. E também tem uma coisa super interessante dos bastidores, porque o Carlos treina a atriz principal. Então, fale pra gente sobre ela, com tudo que vem no seu coração, que é super importante, e também sobre o livro, sobre o autor, o tema que é tão necessário para todos nós. Eu vou corrigir essa palavra treina a atriz, porque ela já nasceu, Treinada. ninguém treina ela, não. E quando ela me procurou, foi para ajudá-la na voz cantada, porque ela tem já uma fonoaudióloga, que é a Rose, lá do Rio, incrível, e ela me pediu ajuda para ajudá-la na voz cantada. Ela estava escrevendo uma peça baseada em toda a obra do Zé Cabaleiro, uma peça Rose, um beijo incrível. para você. Rose, um beijo pra você. E é uma peça em que ela pegou várias canções de Zé Cabaleiro e transformou num texto. Você jura que é um texto que foi escrito por ela, mas quando você vê, são todas as letras. E é incrível. E eu comecei a trabalhar com ela, isso foi há 8 anos atrás. Eu comecei a assistir as peças dela, mas principalmente a Alma Imoral, porque eu já tinha carta branca. É só chegar lá no Teatro Eva Hertz, que eu já tinha local, então eu já devo ter assistido mais de 100 vezes, Já literalmente. sabe decora o texto, com certeza. Literalmente. E assim, e era incrível todas as vezes que a gente se encontrava. Mas a primeira vez me marcou, porque ela conta uma história que o Rabino chega em, acho que é Vork, e tinha aqueles que estavam estudando loucamente, aqueles que não encontraram local para estudar,
dormiram. Aí chega o rabino, ninguém que conhece, ele olha para os que estudavam e ele olha para os que dormiam e disse assim: a honestidade dos que dormem me apraz muito mais do que a estupidez dos que estudam sem vontade nenhuma, né? E o Josimar, meu parceiro do lado, né? Quando terminou, a gente esperando ela para dar um abraço, ele: ei, Clarice, ela nunca viu a gente pintado na vida, né? É ele. Aí ela: é ele o quê? Ele que dorme. Ele dorme, honestamente. Ela veio perguntar: como assim? Falei: é que eu acabei de fazer um mestrado em que todo mundo tomava pílulas para tentar terminar aquilo. E eu falei: eu não vou me estressar com isso não. Se eu tirar esse mestrado, eu vou escrever um livro dizendo: faça tudo o contrário da academia, porque deu certo. E eu consegui tirar o mestrado. E ela me perguntou: mestrado em quê? Eu falei: eu fiz um mestrado em canto, baseado nas diversas emissões vocais, a pessoa que canta samba, ópera, o que acontece? Ela: você vai me ajudar. Eu falei: por quê? Eu preciso me libertar. Eu falei: como assim, Clarice? Acabei de ver você nua no palco, quer mais liberdade do que essa? Ela: não, Carlos, a minha voz cantada. Ela disse que tinha problemas, tipo, castraram a voz cantada dela. Você pode me dar aula? Claro. Você pode estar na Sala São Paulo amanhã? Posso. No dia seguinte, tem um auditóriozinho ali do PROAC, do lado do auditório principal da Sala São Paulo. Aí ela: posso começar? Falei: pode. Ela sentou na beirada do palco, fingiu que tinha um violão no meio das pernas dela e cantou loucamente Gal Costa. Era uma criança de 10 anos cantando. Quando ela terminou, ela voltou assim e perguntou: como eu fui? Eu falei: você cantou com toda a falta de técnica que você tem direito. Ela se emocionou, nos abraçamos e nunca mais nos separamos. Isso é muito lindo. E eu queria colocar para vocês, não sei se vocês que estão ouvindo já assistiram a peça. Se vocês não assistiram, por favor, assistam, porque vale a pena, é uma peça única. E vale a pena a leitura do livro também. Uma coisa que me impactou demais é que eu já assisti essa peça 3 vezes. A primeira vez foi há uns 15 anos atrás e já li o livro. E Clarice, você é a mesma. Existe uma consistência. Inclusive, eu pensei dessa última vez: gente, mas olha só que linda, o cabelo dela é igual, o corpo, as interpretações, a entonação. Então isso é muito lindo, porque o que fica para mim é que a voz da alma não envelhece. Olha, isso dá um papo para 3 dias direto, porque você fala da consistência e ela fala... Posso falar? Claro. Ela diz assim na peça: toda vez que me perguntam como uma atriz pode falar a mesma coisa toda noite, porque a peça já está em cartaz há o quê? Uns 16, 17 anos. Como que uma atriz pode falar a mesma coisa? Aí ela responde assim: é porque, na verdade, não há repetição. Isso é lindo. E uma vez, depois de uma aula que a gente terminou, da voz cantada, ela: Carlos, deixa eu dar uma passadinha, eu vou ter a Alma hoje à noite, deixa eu dar uma relembradinha no texto. Mas como? Você já sabe de cor. São 12 anos que você faz, na época era 12 anos que ela fazia. Você já sabe? Ela: não, Carlos. Aí que veio o tapa, a coça e o aprendizado. Eu tenho que trazer para essa peça a minha ressignificação do dia. Senão essa peça não sobrevive. Aí eu... entendi. Que é muito lindo isso. A voz acontece no momento presente. Exato. No aqui e no agora. Josiane, para você, o que impactou? Porque para você foi a primeira vez. Foi a segunda vez. Foi a segunda vez que você assistiu. O que impactou? Muita coisa. A primeira vez que eu assisti foi um choque. Porque ela começou a falar, eu já fiquei com vontade de levantar a mão e falar assim: não, peraí, não, volta para essa frase aqui. Repete. Eu preciso, exato, eu preciso falar disso. Nessa segunda vez foi interessante porque eu também via minha mente pensando naquilo que ela tinha falado, e aí a minha mente ia longe, fazia ligações com coisas que eu tinha vivido ou que eu estou vivendo, e aí eu falava: não, presta atenção, senão você perde tudo. Mas é tão interessante porque nenhuma frase que ela fala é uma frase que não faz sentido. É intenso o tempo inteiro. Tudo ali é importante. Então, assim, foi interessante.
Mas, dessa vez, eu até anotei aqui, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu vou ler aqui um trecho de uma das histórias que ela contou, que ela fala, é mais ou menos assim, né? Conta a história de um homem rico que foi se consultar com um rabino. Este lhe perguntou o que costumava comer e o homem respondeu que, embora rico, era também muito modesto e, portanto, alimentava-se de pão e água. O rabino então reagiu dizendo: o que pensa que está fazendo? Você é rico, deve se alimentar de carne e vinho. Mais tarde, os discípulos, talvez por terem entendido que o gesto do homem rico trazia também algo de uma louvável humildade, questionaram o rabino, que respondeu: até que ele coma carne e beba vinho, não vai compreender que o pobre precisa de pão. Enquanto ele comer pão, vai pensar que o pobre pode se alimentar de pedras. Essa história, quando ela contou, eu falei, nossa, porque eu estava vivendo uma coisa muito parecida. Morando em Nova York, eu tenho acesso a peças de teatro, a óperas, a show de jazz, os maiores instrumentistas estão lá. E eu vivi uma coisa muito especial, que foi assistir a Missa em Si menor de Johann Sebastian Bach. Uau, essa missa... Dentro do Carnegie Hall. Uau. Então, eu sentei lá com um dos melhores e maiores coros, né, desse tipo de repertório. E, enfim, a gente sentou lá, essa peça dura mais ou menos umas 2 horas e 20 minutos, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma palma entre uma obra e outra. Então, eu consegui, em 2 horas e meia, pegar aquilo que o Bach tinha pensado para essa missa. Então, assim, o natural, né, você chega, aí você tá se arrumando, não sei o quê, e você veio daquela bagunça que tá lá fora, você demora um pouco, assim, até você chegar. E aí a música começou e eu vendo aquilo, tudo é perfeito, eles tocam super afinados, são musicais, regentes maravilhosos, o pessoal do coro, nota 1000. E aí você entra num estado, assim, que parece que você está, mas não está. É uma coisa muito, muito maluca. E depois que tudo isso terminou, aí vieram as palmas. E aquele público que estava ali durante 2 horas e 20 vendo aquela obra, que é uma obra genial, e com esses músicos geniais nessa sala lindíssima, aí você bate palma porque você precisa aí colocar para fora o que você está sentindo. Eu fui para casa e fui sozinha nesse concerto, meu marido não estava comigo, nem um amigo, e eu falei, gente, todo ser humano precisaria ter essa experiência que eu tive, de sentar numa sala, como é o Carnegie Hall, com esses músicos e poder viver uma obra dessas. Então, muitas vezes eu me questionava, como assim, né? Eu estou tendo a oportunidade de ver tanta coisa maravilhosa e muitas pessoas não têm acesso a isso. Então, essa mensagem dela aqui foi assim, pá, um tapa, né? Tipo, é isso mesmo, você viva o que você precisa viver para você entender que existem pessoas que precisam dessa música e precisam da arte. Inclusive, Josane, só complementando, a frase final, depois que ela conta essa história, é: aquele que não faz uso de todo o seu potencial, de alguma maneira diminui o potencial do outro. Exato. Isso é muito forte. Então, parabéns por estar usando o seu potencial no máximo. Porque, assim, muitas vezes eu me sentia assim, eu falei, nossa, mas né, eu como ser humano estou tendo essa oportunidade, quanta gente que precisava ouvir isso. Né? Então, eu vou fazer um convite para vocês dois que não estava combinado. Esse podcast, eu gostaria que fosse diferente. Quando cada um de vocês estiver falando alguma coisa e vier alguma música na cabeça, nem precisa avisar, só levanta a mão e começa a cantar. Nossa, Você tem certeza? Tenho. Esse convite é muito tem perigoso. certeza? Porque é a valorização da voz da arte. Então, essa mistura de voz falada com o canto, é o que vai fazer cada um que está escutando se conectar. Porque a arte é isso. Você viu que ela liberou, né? Liberou. Mas, ó, Então, a vamos minha lá. sugestão, eu não vou cantar nada da missa, né? Mas a minha sugestão é, ouça uma obra dessa. Então, um tempo atrás, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava ouvir todas as 9 sinfonias de Beethoven. Né? E aí eu fiz uma maratona de Beethoven. E é tão interessante quando você faz isso, porque você entende
tão mais do compositor e dessa música, e você entra num outro mundo quando você faz isso. Então, a minha sugestão é ouçam esses grandes compositores, porque é uma experiência incrível. Essa mulher é outro nível, né? Que a gente maratona Netflix, ela maratona Beethoven, Mozart, né? Ok, aprendi essa lição. Esse é um super potencial. Eu vou ser mais simples do que ela. Você viu que ela liberou, né? Então, canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. No próximo bloco, vamos falar sobre o poder da arte. Não perca!